Boa tarde, gente. Aula 70. Então vamos começar aí o assunto do nosso terceiro bimestre. Para quem já vem acompanhando as aulas, seja presencial ou seja virtual, estávamos falando aí dos ameríndios, né? Falamos de Idade Média no começo do ano. Acabamos agora no meio do ano e agora estamos falando dos povos fora daquela região onde houve Idade Média. Então, num primeiro momento falamos da América, das civilizações indígenas americanas antes da chegada dos europeus. E agora falaremos da África também, das civilizações africanas antes da chegada dos europeus, antes do contato com os povos brancos europeus, tá bom? Nessa primeira aula é uma introdução, então eu peço que vocês prestem atenção nos mapas que eu vou postar para vocês, na introdução, porque é dessa introdução geral que eu vou dar que você vai entender o restante também, tá bom? Então vou colocar aqui para vocês um mapa da África, para quem ainda não assimilou. A África é um continente, não é um país, tá? Então é um continente, o mundo está dividido em continentes. Você tem a Europa, vou colocar aqui para vocês, vai? Europa, Ásia, África, Oceania e a América, tá bom? Esses grupos, esses continentes, a exceção da América e da Oceania, que estão separadas pelo mar aqui, né? Essas duas estão separadas dos outros pelo mar. Então, para chegar até elas, somente com navios. Nesse período que nós estamos falando, esses navios ainda não existem. Existem navios pequenos, mas não navios capazes de atravessar o oceano. Então esses dois continentes eles ficam meio isolados dos demais. Meio não, né? Totalmente isolados dos demais. A Oceania é mesmo, porque as distâncias são menores aqui. Então alguns povos ainda conseguiam chegar à Oceania com navios menores. Mas a América era completamente isolada do restante. Esse isolamento só foi deixar de existir com a invenção de navios enormes capazes de navegar pelo oceano, que só vai acontecer a partir do século XV, a partir dos anos 1400. Então, desde lá de antes de Cristo até o ano 1400 e pouco, a América ela ficou sem contato nenhum com o resto do planeta, tá bom? São os indígenas americanos evoluíram, cresceram, progrediram sem ter nenhum contato. Agora vamos falar de África. Então a África está aqui, ó, coladinha com a Europa, em alguns lugares muito pertinho, tá vendo essa região aqui, eu chamo Estreito de Gibraltar. Europa e África quase encostam ali, então é bem próximo, então é possível, claro, que ir de navio. O Mar Mediterrâneo, que é esse mar aqui, ó, é totalmente possível de navegar por ele. Os navios da época navegavam por ele facilmente, gregos, romanos, fenícios já navegavam ali de um lado para o outro. Então essa parte da África aqui é de conhecimento geral dos europeus, tá certo? Pelo outro lado aqui, ó, tem uma ligação por terra, né? A África e a Ásia, no Oriente Médio aqui, são ligados por terra. Então sempre houve contato entre esses povos, tá bom? A questão é essa outra parte aqui da África, ó. Olha aqui o mapa da África, e você vai perceber que aqui tem um pedação aí sem vegetação. Isso é o deserto do Saara. É um deserto gigantesco, maior do que o Brasil, para vocês terem uma ideia. O deserto, o território que o deserto ocupa é maior do que o nosso país. E esse deserto meio que ele corta a África em duas partes. Então você vai ter aqui o norte da África, que é ligado com a Europa, com a Ásia. E você tem aqui a parte abaixo do deserto do Saara, que é a África subsaariana, de abaixo, saariana do deserto do Saara, que também é conhecida como África Negra, embora a África do Norte também fosse África Negra, tá? Mas de maneira até certo ponto preconceituosa, sempre trataram essa África de cima como África Árabe, tá? Mas ela originalmente também era negra. Então, esse deserto separa essas duas Áfricas. A parte de cima aqui tem contato direto com asiáticos, com árabes, com os europeus. Já a parte de baixo não tem ligação.
Tá? Por que não existe ligação? Porque o deserto impede que esses povos se comuniquem. Tá? No caso da América lá, os europeus nem tinham ideia que a América existia. No caso da África, as pessoas sabiam que essa África subsaariana existia, só não sabiam como é direito. Por que elas sabiam? Porque aqui nessa região do deserto, logo abaixo do deserto do Saara, tem um outro território que chama Sahel, que é quase um deserto também. Nessa região, no deserto e nesse Sahel, existem povos, principalmente são chamados de povos berberes, tá? Principalmente um chamado Tuareg, que são povos que viviam no deserto, tá? Fazendo caravanas com camelos, que sabiam as rotas, onde tinha água no deserto. Então eram povos pequenos, mas com muito conhecimento do deserto. Eram os únicos que conseguiam atravessar o deserto. Então eles compravam produtos na África, atravessavam o deserto e vendiam lá no norte da África e na Europa. Compravam produtos do norte da África, da Europa, atravessavam o deserto de volta e vendiam aqui para essa África abaixo. Então, quem era dessa região sabia da existência da Europa, do Oriente Médio. Quem era de cima sabia que existia algo embaixo do deserto, mas ninguém sabia muito bem o que. Então, diferente da América, que era totalmente desconhecida, e que os povos da América nem imaginavam que existia outros continentes, no caso da África subsaariana, alguns povos aqui dessa beirada do deserto sabiam que existia um mundo acima do deserto. Os europeus, os árabes, o pessoal do Oriente Médio sabia que existia algo embaixo do Saara. Sabiam por esses tuaregues. Agora, o que exatamente? Aí ninguém sabia. Então, havia um conhecimento que existia um continente desconhecido. Sabiam que eram negros, havia um certo estranhamento dos povos, principalmente dos europeus brancos, com os povos africanos, que eles nunca viram, tá? Mas sabiam que existia, mas conhecimento profundo não existia. Esse conhecimento só foi existir a partir do desenvolvimento da navegação, das grandes navegações, das navegações em grande escala, com navios capazes de navegar e contornar aqui o deserto. Então, antes da existência desses navios, mesmo sabendo que existia mundo abaixo do Saara, os europeus não tinham a menor ideia de que mundo era esse, de como é que os africanos eram, como eles viviam, e vice-versa. Os africanos também não tinham a menor ideia de como eram os europeus, como é que eles viviam, em que nível de desenvolvimento eles estavam, tá bom? Nas aulas dessa semana, nas aulas seguintes, discutiremos povos que viviam aqui abaixo do deserto do Saara, impérios africanos. Tá? Do mesmo jeito que, para surpresa de muitas pessoas, a América tinha grandes impérios antes da chegada dos europeus, a África também tinha. Tá? Então você tinha impérios muito desenvolvidos, tecnicamente, em várias áreas, em algumas áreas muito mais desenvolvidos até que os brancos europeus. Tá certo? Então aquela teoria de que os brancos eram superiores, ela vai cair por terra, porque quando vocês conhecerem esses impérios africanos que já existiam antes, vocês vão ver que os africanos não eram inferiores, pelo contrário. Eles eram diferentes, mas não eram inferiores de maneira alguma. Tá bom? Então esse é o motivo da gente estudar essa África antes da chegada dos europeus. Tirar do imaginário essa ideia, qualquer ideia de inferioridade dos negros. Essa inferioridade não existe, essa inferioridade foi criada, foi inventada para que os europeus daquele momento pudessem escravizar os negros, tá? Então, para que eles pudessem ganhar dinheiro. Tá? Então, é uma mentira inventada para dar lucro para alguns europeus. Essa inferioridade nunca existiu. Quando os europeus chegam na África, veremos isso à frente, eles não vão encontrar uma civilização inferior. Eles vão encontrar uma civilização muito desenvolvida, diferente
É óbvio que é diferente, o clima é diferente, o relevo é diferente, então os problemas que as civilizações africanas encontraram para se desenvolver foram diferentes dos das civilizações europeias. Problemas diferentes, soluções diferentes, mas isso não quer dizer inferioridade, tá? Veremos isso juntos, tanto aqui no Google Sala de Aula, quanto nas aulas presenciais, tá? Deem uma olhadinha com carinho nos mapas. Além de colocar aqui no vídeo, eu postei os mapas também. Então olhem ali os mapas para vocês entenderem melhor essa divisão que eu estou falando, tá bom? O deserto do Saara vai funcionar como uma muralha, vamos pôr assim, como um obstáculo que vai separar a África em dois grupos. A África do Norte, ligada à Europa e ao Oriente Médio, e a África subsaariana, que essa era desconhecida. Os únicos povos que faziam um intercâmbio entre as duas Áfricas eram os berberes, em especial os tuaregues, que são os povos que conseguiam trafegar, viajar pelo deserto. Tá? Até a próxima aula, gente. Fui.